Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O compromisso com Cristo move as pessoas para fora de sua zona de conforto, a fim de crescer, passando de cristão infantil para amadurecido. Devemos aprender o discernimento. Devemos treinar nossa consciência, nosso sentido, nossa mente e nosso corpo para distinguir o bem do mal. Precisamos saber distinguir qual é de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Crescer na Graça. Direção e apresentação, pastor José Carlos Delfino. É hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus. É isso aí, meu querido, minha querida. Vamos que vamos aqui pela Web Rádio Encontro com Deus para mais uma reflexão nesta manhã que tem por título A Tristeza dos Discípulos e a Esperança. Vamos lá, né? Olha, tem tempo na vida que tudo desaba. Existe momento em que tudo parece ruir. Projetos que não deram certo, sonhos interrompidos, expectativas frustradas. E a sensação é clara, não era assim que deveria terminar. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo. Eles não perderam apenas um mestre, eles perderam o sentido, a esperança, os sonhos. O cenário, logo após a morte de Jesus, era desolador. Era um cenário de silêncio e de medo. Os discípulos estavam escondidos, as portas estavam fechadas, o coração esmagado. Em João 2, versículo 19, diz claramente, estando as portas trancadas com medo dos judeus. Eles estavam com medo também de morrer. Mas, mais do que isso, estavam decepcionados. Eles pensavam que Jesus iria estabelecer um reino visível, imediato, poderoso. Estavam se preparando para isso. Mas agora ele está no sepulcro. Ele morreu. Ah, que desapontamento. Dois discípulos até do caminho de Emaús resumem esse sentimento que eles estavam sentindo, está lá em Lucas 24, 21. Nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Isso resume realmente o que eles estavam aguardando e que a morte retirou deles todo esse sonho. Essa frase revela algo muito profundo. A dor deles não era só pela perda do mestre, era pela expectativa frustrada. Judas chegou a tirar a própria vida. Pedro chegou a negar Jesus. Os demais se refugiaram, fugiram, se trancaram. Eles tinham planos com Jesus, planos com Deus. Eles estavam numa expectativa maravilhosa. E eles não conseguiam ver os pequenos sinais que Jesus dava, claros até, dizendo, olha, eu vou a Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Mas eles não queriam ouvir isto. Eles só queriam ouvir que Jesus era o Messias, e como Messias ele iria dar um reino a Israel.
Expectativa errada, momento errado, sonho errado, porque sonha as coisas do homem, a visão do homem, não a visão de Deus, e não quer ouvir a voz de Deus. E os discípulos, infelizmente, apesar de estarem ali 3 anos e tanto com Jesus, eles não queriam ouvir. Tanto que quando Jesus começa a falar sobre ir a Jerusalém, morrer, Pedro o interrompe, dizendo, não, mestre, fala isso e tal, e Jesus o repreende, dizendo que era a voz do diabo, para trás de mim, Satanás. Eles tinham uma visão do que Deus deveria fazer. E quando Deus não age como o homem espera, o coração entra em crise. Foi o que aconteceu com ele. Jesus disse, ferem o pastor e as ovelhas ficam sem direção. Quando Deus não corresponde ao nosso roteiro criado pela nossa mente, pelas nossas expectativas, e foi o que aconteceu com os discípulos, e aqui é um ponto importante, e que precisa ser dito com clareza. Os discípulos estavam errados. Eram sinceros, mas estavam errados. Eles criaram uma expectativa legítima, porém incompleta, porque não era para aquele tempo. E para aquele tempo Jesus estava falando o que era para esperar, mas eles não estavam esperando. Eles queriam um reino sem cruz, um reino sem morte, um reino sem sacrifício. Mas o plano de Deus passava pela dor antes da vitória. O reino de Deus passa pela expectativa de que nós precisamos da misericórdia e Deus precisava resolver o problema da morte. Morte que Adão e Eva haviam criado. E para eliminar aquele mal somente com a morte do seu próprio filho. E isto, meu amado, minha amada, acontece também hoje. Quantas pessoas dizem, eu achei que Deus ia me livrar disso, eu pensei que daria certo, eu orei, mas nada muda. A frustração espiritual é uma das mais difíceis de lidar, porque mexe com o nosso eu, com a nossa fé, porque nós temos as nossas expectativas e não a expectativa de Deus. Nós temos a nossa visão e não a visão de Deus. Nós queremos ouvir o nosso eu e não o que Deus tem falado. Infelizmente. Muitas vezes, meu amado, o silêncio de Deus não é o fim da história. Jesus estava no sepulcro, mas Deus não estava inativo. O céu não estava em crise. O plano de Deus não havia falhado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O plano de Deus estava em andamento. O que parecia aos homens uma derrota era, na verdade, o cumprimento perfeito do propósito, mas o homem não conseguia ver o sinal de Deus. O homem não conseguia ouvir a palavra de Deus, nem as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas enquanto os discípulos choravam, se lastimavam, a vitória estava sendo preparada. E isso, meu amado, minha amada, é forte, porque revela uma verdade. Deus trabalha quando não vemos. Deus está ali cuidando de você quando você não vê. Deus está direcionando você e você não vê. Os anjos do Senhor acampam a todo redor e te livram e você não vê. Essa é a realidade. Entre a cruz de quarta-feira, é interessante, neste ano, meu amado, minha amada, deu certinho com o ano da crucificação de Jesus.
Na terça-noite, Jesus faz o jantar, estabelece a Santa Ceia, é traído. Na quarta, ele padece. No final da quarta, ele é sepultado. Na quinta-feira, ele permanece no sepulcro. Na sexta e no sábado até o pôr do sol. E esse ano dá certinho. Hoje seria o dia, primeira noite que Jesus passa no sepulcro e já o decorrer do dia. E esta cruz de quarta vai até a ressurreição no fim do sábado. Existe, portanto, 3 dias e 3 noites. E esses 3 dias e 3 noites representam silêncio, espera, incerteza, desapontamento, futuro perdido, não sei o que vamos fazer, e agora? Os discípulos pararam nesse momento. Para eles, tudo acabou na quarta. Quantas vezes você também está nessa situação? Eles não conseguiram entender que os 3 dias e 3 noites passariam e que a história iria mudar. E aqui está um alerta importante. Muita gente hoje está vivendo como se a história tivesse terminado. Mas ainda não terminou. Deus ainda está trabalhando. E se você está passando por esse momento como os discípulos, desapontado, lembre-se, Deus está trabalhando. Mas também devemos tomar, por exemplo, o que passou-se com eles, porque o medo paralisa. Além da tristeza, diz o texto que havia medo, eles estavam escondidos. E o medo faz isso, ele paralisa, ele isola, ele distorce a realidade. E quando a fé enfraquece, o medo cresce. Eles esqueceram tudo que Jesus tinha ou havia dito. Eles esqueceram que Jesus havia afirmado que ressuscitaria, que venceria a morte, que haveria continuidade. A dor fez eles perder o direcionamento, a esperança, a perspectiva. O medo paralisa. E eles estavam paralisados, escondidos. As mulheres saíam, voltavam, mas eles estavam ali, esperando que a qualquer momento poderiam ser presos. Porém, de repente tudo muda. Quando passa-se os 3 dias, quando chega no final do sábado e as mulheres vão ali no sepulcro e encontram o sepulcro vazio, aquelas mulheres se enchem de alegria, de contentamento, elas estão acima de si, elas, quando recebem ali a notícia do anjo, ele não está aqui, ele ressuscitou, eu imagino quanta alegria, quanta emoção, quanta ênfase fizeram aquelas mulheres. E saem correndo, vão contar para os discípulos. A alegria delas era grande, mas a decepção deles era maior, que não acreditaram. Pedro saiu correndo, vou lá ver se o sepulcro está vazio mesmo, tal, mas não é porque ele ressuscitou, eu vou ver se está vazio. Alguém roubou o corpo. E de repente, quando Jesus aparece, o que era medo vira coragem. O que era tristeza vira alegria, o que era fuga, agora vira missão. Os mesmos discípulos que estavam escondidos depois estão anunciando ao mundo a Jesus, o Salvador. E o que mudou? A realidade não mudou,
Mas a compreensão dos discípulos mudou através da ressurreição e quando Jesus lhes dá, por meio do Espírito, a abertura da mente para entender tudo que estava escrito a respeito dele, lá na lei, nos salmos e nos profetas. E eles então começam a entender que a cruz não foi derrota, que o sepulcro não foi o fim, que o silêncio não foi abandono. E é por isso que o Evangelho chegou a mim e chegou a ti. E continua, e continuará. Mas durante aqueles 3 dias, meu amado, minha amada, a decepção, a incerteza, a dor era muito grande. E isto, querendo ou não, se reflete na nossa vida continuamente. Vamos meditar nesse sentido para os nossos dias. Quantos estão hoje como aqueles discípulos, trancados emocionalmente, decepcionados com a vida, frustrados com Deus, com medo do futuro? Talvez alguém esteja pensando, meu sonho morreu, não vejo saída, não era isso que eu esperava. Mas eu quero dizer uma verdade que precisa ser dita e com firmeza. Nem tudo que parece fim é o fim. Você pode estar nos 3 dias da tua vida de dor, de incerteza, de medo, mas chegará ainda o primeiro dia da semana, né? Porque Jesus ressuscita no fim do 7º dia, então o primeiro dia da semana foi um dia de alegria para eles. Foi quando eles receberam a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Eles começaram a pular de alegria, correr para lá e correr para cá. E talvez esse dia está chegando para você, como aquela semana começou com uma novidade, né? Jesus encerra aquela semana de tristeza, de dor, de perda, com alegria imensa. No finalzinho do sábado, ele sai do sepulcro, conforme havia falado. E a semana se inicia com a alegria da ressurreição, da novidade de vida, de esperança, de transformação. E as semanas que se seguem para os apóstolos, para os discípulos, foi de grande comoção. E talvez você está vivendo esses dias ruins, mas chegará o fim. Porque Deus continua escrevendo a tua história. O maior erro dos discípulos foi que eles acharam que o sepulcro era o ponto final. Mas Deus escreve histórias com reviravoltas. Aquilo que parece perda pode ser preparação, aquilo que é silêncio pode ser processo, aquilo que é dor pode ser a transformação. Se você está vivendo um momento de tristeza ou desapontamento, não tome decisões definitivas em momentos temporários. Não conclua a história antes do tempo. Não abandone a fé por causa de um capítulo difícil. Os discípulos quase desistiram. Na verdade, Judas desistiu. Mas a história não termina ali. E não terminou. E não termina na tua vida. O sepulcro parecia o fim de tudo, mas era o início de algo muito maior. A tristeza dos discípulos era real, a dor deles era legítima, mas era incompleta. Porque Deus ainda tinha a última palavra. E essa palavra não foi morte, foi vida. Portanto, meu amado, minha amada, se hoje parece que tudo acabou, lembre-se, os discípulos também pensaram assim diante do sepulcro. Mas Deus, que transforma a cruz em vitória, ainda está escrevendo a sua história. Então, não desanime,
Não tenha medo. Não se entristeça. Levante a cabeça. Olhe a pequena nuvem. Ela está se formando e logo virá a chuva que tanto necessita essa terra seca. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, há momentos na vida em que queremos nos esconder, que nos escondemos, nos isolamos e fugimos. Há momentos, Senhor, que achamos que a nossa história acabou, que o que era, que agora é só tristeza e dor. Os apóstolos assim pensaram. 3 anos perdidos. Deixamos o trabalho, deixamos a vida. E agora? Mas foram 3 dias difíceis. Foi uma semana difícil. Mas no fim dela, veio a vitória. E assim também é conosco, se permanecermos fiéis, o Senhor nos dará força. Ainda que chegue o fim da vida, como chegou a Jesus, ele disse, ainda que estiver morto, viverá. Porque a morte não atrapalha o sonho, nem os planos de Deus. Porque o plano de Deus é que os mortos ressuscitem. Então, ó Pai, que a cada dia possamos estar aptos para ir em frente. Enfrentar os desafios e as tristezas dos dias que estão reservados, porque no mundo tereis aflição, disse Jesus. Paulo falou dos dias maus, mas que devemos estar revestidos de toda a armadura proveniente de Deus. Por isso, Pai, pedimos sim, dai-nos dessa armadura, dai-nos a esperança, a certeza e a fé para irmos em frente e vencermos todo o mal. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, meu querido, minha querida. Espero que tenha servido a ti, né? Como serve a mim também todas as palavras provenientes do nosso Pai Celestial. Ele sempre nos dá essa inspiração tão necessária para a nossa vida, não é isso? É verdade. Vamos que vamos, porque Deus sempre tem algo para cada um de nós, a cada dia, a cada momento. Pode ter certeza disso. Por isso, sintonize sempre na Web Rádio Encontro com Deus. Bem, meus amados, é um prazer enorme sempre estar com vocês aqui pela Rádio Encontro com Deus e poder sempre estar levando uma palavra provinda do alto para você. Deus continue abençoando a sua vida com fé, saúde, com entendimento, discernimento e que possamos a cada vez mais estarmos nos aplicando à obra missionária, ao trabalho de evangelização, ao anunciar esse Deus tão maravilhoso, porque para isso fomos chamados, tá certo? Forte abraço a todos, um excelente restante de dia e que a paz seja convosco.